E chegaram os príncipes dos pais da família de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés, e dos príncipes, cabeças de pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou a meu senhor que por sorte desse a terra aos filhos de Israel em possessão. Também mandou o Senhor a meu senhor, que dê a possessão de Zelofiade nosso irmão às suas filhas, as quais, se casarem com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, a herança delas será assim tirada da herança de nossos pais, e será acrescentada à herança da tribo a que serão unidas, e será removida da porção de nossa herança. E quando vier o jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo de seus maridos, e assim a herança delas será removida da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés mandou aos filhos de Israel por dito do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala corretamente. Isto é o que mandou o Senhor acerca das filhas de Zelofiade, dizendo: Casem-se como a elas lhes satisfizer, porém na família da tribo de seu pai se casarão, para que a herança dos filhos de Israel não seja passada de tribo em tribo, porque cada um dos filhos de Israel se achegará à herança da tribo de seus pais, e qualquer filha que possuir herança das tribos dos filhos de Israel, com algum da família da tribo de seu pai se casará, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais, e não ande a herança rodando de uma tribo a outra, mas cada uma das tribos dos filhos de Israel se chegue à sua herança, como o Senhor mandou a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofiade, e assim Maalá, e Tirsa, e Ogla, e Milca, e Noa, filhas de Zelofiade, se casaram com filhos de seus tios. Da família dos filhos de Manassés, filho de José, foram mulheres, e a herança delas ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os estatutos que mandou o Senhor por meio de Moisés aos filhos de Israel nos campos de Moabe, junto ao Jordão de Jericó. Parabéns, você terminou o livro de Números. Estas são as palavras que falou Moisés a todo Israel desta parte do Jordão no deserto, na planície diante do Mar Vermelho, entre Parã, e Tofel, e Labã, e Azerote, e diz a Abe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades-Barneia pelo caminho dos montes de Seir. E foi, que aos 40 anos, no mês 11º, ao primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme todas as coisas que o Senhor lhe havia mandado acerca deles. Depois que feriu a Seom rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og rei de Bazã, que habitava em Astarote e em Edrei, desta parte do Jordão, em terra de Moabe, resolveu Moisés declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Demais haveis estado neste monte, voltai-vos, parti-vos e ide ao monte dos amorreus, e a todos seus vizinhos, na planície, no monte, e nos vales, e ao sul, e à costa do mar, a terra dos cananeus, e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Olhai, eu dei a terra em vossa presença, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, que lhes daria a eles e a sua descendência depois deles. E eu vos falei então, dizendo: Eu não posso vos levar só. O Senhor vosso Deus vos multiplicou, e eis que sois hoje vós como as estrelas do céu em abundância. O Senhor Deus de vossos pais acrescente sobre vós como sois 1000 vezes, e vos abençoe, como vos prometeu. Como levarei eu só vossos problemas, vossas cargas, e vossos pleitos? Dai-me dentre vós, de vossas tribos, homens sábios entendidos e experientes, para que eu os ponha por vossos chefes. E me respondestes, e dissestes: Bom é fazer o que disseste. E tomei os principais de vossas tribos, homens sábios e experientes, e os pus por chefes sobre vós, chefes de milhares, e chefes de centenas, e chefes de 50, e líderes de 10, e governadores a vossas tribos. E então mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e o que lhe é estrangeiro. Não tenhais acepção de pessoas no juízo, tanto ao pequeno como ao grande ouvireis. Não tereis temor de ninguém, porque o juízo é de Deus, e a causa que vos for difícil, a trareis a mim, e eu a ouvirei. Eu vos mandei, pois, naquele tempo tudo o que havíeis de fazer. E partidos de Horebe, andamos todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho do monte dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos mandou, e chegamos até Cades-Barneia. Então vos disse: Chegastes ao monte dos amorreus, o qual o Senhor nosso Deus nos dá. Olha, o Senhor teu Deus deu diante de ti a terra, sobe e a possui, como o Senhor o Deus de teus pais te disse: Não temas nem desmaies. E aproximastes a mim todos vós, e dissestes: Enviemos homens diante de nós, que nos reconheçam a terra e nos tragam de volta relato do caminho por onde temos de subir, e das cidades aonde temos de chegar. E o dito me apareceu bem, e tomei 12 homens de vós, um homem por tribo, e se encaminharam, e subiram ao monte, e chegaram até o vale de Escol, e reconheceram a terra, e tomaram em suas mãos do fruto do país, e o trouxeram a nós, e nos contaram, e disseram: É boa a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Porém não quisestes subir, antes fostes rebeldes ao dito do Senhor vosso Deus, e murmurastes em vossas tendas, dizendo: Porque o Senhor nos aborrecia, nos tirou da terra do Egito, para entregar-nos em mão dos amorreus para nos destruir. Para onde subimos? Nossos irmãos fizeram desfalecer nosso coração, dizendo: Este povo é maior e mais alto que nós, as cidades grandes e muradas até o céu, e também vimos ali filhos de gigantes. Então vos disse: Não temais, nem tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, o qual vai diante de vós, ele lutará por vós, conforme todas as coisas que fez por vós no Egito diante vossos olhos. E no deserto viste que o Senhor teu Deus te trouxe, como traz o homem a seu filho, por todo o caminho que
que andastes, até que viestes a este lugar. E ainda com isto não crestes no Senhor vosso Deus, o qual ia diante de vós pelo caminho, para reconhecer-vos o lugar onde havíeis de assentar o acampamento, com fogo de noite para vos mostrar o caminho por onde andasseis, e com nuvem de dia. E ouviu o Senhor a voz de vossas palavras, e irou-se, e jurou dizendo: não verá homem algum destes desta má geração a boa terra que jurei havia de dar a vossos pais, exceto Calebe filho de Jefoné. Ele haverá, e a ele lhe darei a terra que pisou, e a seus filhos, porque cumpriu em seguir ao Senhor. E também contra mim se irou o Senhor por vós, dizendo: tampouco tu entrarás ali. Josué filho de Nun, que está diante de ti, ele entrará ali. Anima-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossas crianças, das quais disseste, serão por presa, e vossos filhos que não sabem hoje bem nem mal, eles entrarão ali, e a eles a darei, e eles a herdarão. E vós voltai-vos, e parti-vos ao deserto caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecado temos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos, conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos mandou. E vos armastes cada um de suas armas de guerra, e vos preparastes para subir ao monte. E o Senhor me disse: dize-lhes: não subais, nem luteis, pois não estou entre vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. E vos falei, e não destes ouvido, antes foram rebeldes ao dito do Senhor, e persistindo com soberba, subistes ao monte. E saíram os amorreus, que habitavam naquele monte, a vosso encontro, e vos perseguiram, como fazem as vespas, e vos derrotaram em Seir, perseguindo-vos até Ormá. E voltastes, e chorastes diante do Senhor, mas o Senhor não escutou vossa voz, nem vos prestou ouvido. E estivestes em Cádiz por muitos dias, como nos dias que estivestes. E Levi lhe fez um grande banquete em sua casa, e ali estava uma grande multidão de publicanos, e de outros que estavam sentados com eles à mesa. E seus escribas e fariseus murmuravam contra seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? E respondendo Jesus, disse-lhes: os que estão sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas aos pecadores, para arrependimento. Então eles lhe disseram: por que os discípulos de João jejuam muitas vezes, e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Mas ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar aos que estão na festa do casamento, enquanto o noivo está com eles? Porém dias virão, quando o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E dizia-lhes também uma parábola: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. De outra maneira, o novo rompe ao velho, e ao velho não convém remendo do novo. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra maneira, o vinho novo romperá os odres, e se derramaria, e os odres se perdem. Mas o vinho novo é posto em odres novos, e ambos juntamente se conservam. E ninguém que beber o velho, quer logo o novo, porque diz: o velho é melhor. E aconteceu que Jesus passou por umas plantações, no segundo sábado, e seus discípulos iam arrancando espigas, e comendo, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E respondendo-lhes Jesus, disse: nem ainda isto lestes, o que Davi fez quando teve fome, ele e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus, e tomou, e comeu os pães da oferta, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, a não ser somente os sacerdotes. E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga, e ensinava, e ali estava um homem que tinha a mão direita definhada, e os escribas e fariseus prestavam atenção nele, se o curaria no sábado, para encontrarem motivo de o acusarem, pois ele bem sabia dos seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão definhada: levanta-te, e põe-te em pé no meio. E ele, levantando-se, pôs-se de pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos perguntarei, o que é lícito nos sábados? Fazer bem ou fazer mal? Salvar uma pessoa, ou matá-la? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende tu a mão. E ele assim o fez, e a mão foi-lhe restituída sã como a outra. E ficaram cheios de ira, e conversavam uns com os outros sobre o que fariam a Jesus. Cântico e salmo para o regente. Gritai de alegria a Deus toda a terra. Cantai a glória do nome dele. Reconhecei a glória de seu louvor. Dizei a Deus: tu és temível em tuas obras. Pela grandeza de tua força os teus inimigos se sujeitarão a ti. Toda a terra te adorará, e cantará a ti. Cantarão ao teu nome. Vinde, e vede os atos de Deus. A obra dele é temível aos filhos dos homens. Ele fez o mar ficar seco. Passaram um rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele governa com seu poder para sempre. Seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Vós, povos, bendizei a nosso Deus, e fazei ouvir a voz do louvor a ele, que conserva nossas almas em vida, e não permite que nossos pés se abalem. Porque tu, Deus, tem nos provado, tu nos refinas como se refina a prata. Tu nos levaste a uma rede, prendeste-nos em nossas cinturas, fizeste um homem cavalgar sobre nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, porém tu nos tiraste para um lugar confortável. Entrarei em tua casa com ofertas de queima, pagarei a ti os meus votos, que meus lábios pronunciaram, e minha boca falou, quando eu estava angustiado. Eu te oferecerei ofertas de queima de animais gordos, com incenso de carneiros, prepararei bois com bodes. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e eu contarei o que ele fez à minha alma. Clamei a ele com minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu tivesse dado valor para a maldade em meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Mas certamente Deus me ouviu, ele prestou atenção à voz de minha oração. Bendito seja Deus, que não ignorou minha oração, nem sua bondade se desviou de mim.
Um dá generosamente, e tem cada vez mais, e outro retém mais do que é justo, e empobrece. A alma generosa prosperará, e aquele que sacia os outros também será saciado. O povo amaldiçoa ao que retém o trigo, mas bênção haverá sobre a cabeça daquele que o vende.